Há uma emoção que molda o destino de milhões. Ela não precisa de lógica nem de provas. Ela não precisa de argumentos, só de presença. Ela entra pela fresta da dúvida, cresce no vazio do desconhecido e se alimenta da incerteza. Essa emoção tem um nome: medo. E enquanto você pensa que vive uma vida em busca de segurança, liberdade ou progresso, a verdade é outra. Você está sendo conduzido, manipulado, moldado, governado pelo medo que outros instalaram em você. O medo é a mais antiga das ferramentas de controle. Ele antecede as leis, os exércitos, os partidos. E, no entanto, continua sendo o fio invisível que move o mundo moderno. Porque um povo com medo não pensa, apenas reage. Um povo com medo não exige, não questiona, não se arrisca, apenas obedece. E isso não é um acidente, é um plano, um projeto cuidadosamente construído por aqueles que lucram com sua paralisia, os políticos. Você já se perguntou por que as notícias mais divulgadas são sempre sobre crises, violência, colapsos iminentes? Já se questionou por que a política parece nunca resolver os problemas, mas sempre reforçá-los com novos nomes, novas promessas, novos culpados? Porque o medo cria dependência, e quanto mais medo você sente, mais poder eles têm. O medo te mantém pequeno, vulnerável, dividido, e um povo dividido é facilmente governado. Mas o medo também tem outro efeito ainda mais devastador. Ele distorce a realidade. Quando estamos assustados, não enxergamos com clareza. Vemos inimigos onde há aliados. Vemos soluções radicais onde há diálogo. Vemos salvadores onde só existem aproveitadores. E é exatamente aí que os políticos se instalam, na sombra do seu pavor, com a promessa de te proteger daquilo que muitas vezes eles mesmos criaram. Este vídeo é um alerta, uma dissecação fria e honesta sobre como o medo se tornou o motor oculto da política moderna. Vamos desmontar o teatro do pânico, entender como se constrói uma sociedade obediente e descobrir o que acontece quando, finalmente, você para de ter medo. Porque quando o medo desaparece, o império do controle começa a ruir. E talvez seja exatamente isso que eles mais temem. O medo, ao contrário do que muitos pensam, não nasce apenas de tragédias reais. Ele é cultivado, produzido em série, fabricado com precisão cirúrgica por uma máquina silenciosa, mas extremamente eficiente. A máquina da informação, ou melhor dizendo, a desinformação. Na era digital, o medo não precisa mais de monstros. Ele tem algoritmos, manchetes, especialistas pagos e narrativas cuidadosamente editadas. O que antes era o rugido de um leão na floresta, hoje é um noticiário repetido à exaustão sobre catástrofes que nunca chegam ao fim. A mídia tradicional aprendeu há décadas que más notícias vendem, mas os políticos foram ainda mais longe. Entenderam que más notícias mantêm você dócil. Quanto mais você acredita que o mundo está desmoronando, mais você se apega à figura de autoridade que promete estabilidade. Você não escolhe mais líderes com base em competência, mas com base na sua capacidade de alimentar seus medos e oferecer alívio simbólico. É o ciclo do vício. O mesmo sistema que te assusta se apresenta como cura. Esse jogo perverso depende de uma cadeia muito bem estruturada. Primeiro, cria-se o vilão, o inimigo externo, o grupo diferente, a ameaça invisível. Em seguida, o discurso político se apropria do sentimento coletivo e oferece uma resposta. Mas essa resposta nunca resolve de fato. Apenas prolonga o problema e transfere a culpa. O caos precisa continuar, porque sem caos não há necessidade de salvador. E sem salvador, o político perde sua função simbólica. Esse ciclo de medo controlado não é novo. Impérios antigos já manipulavam o medo de deuses, pragas e invasões para manter seus súditos obedientes. A diferença é que hoje, com redes sociais, inteligência artificial e Big Data,
O medo pode ser calibrado para públicos específicos. Você não recebe a mesma dose de pânico que o seu vizinho. Você recebe a que te mantém exatamente onde querem. Ansioso, inseguro e dependente da próxima promessa de salvação. E enquanto você está ocupado temendo o próximo colapso, não percebe que está sendo sistematicamente empobrecido, silenciado e manipulado. O medo é uma cortina de fumaça, uma distração emocional. Ele impede que você enxergue o que está sendo feito nas sombras. Leis que restringem sua liberdade, políticas que enriquecem os poucos e discursos que disfarçam submissão de patriotismo. O medo, quando não reconhecido, vira corrente. E a maioria das pessoas vive acorrentada sem sequer perceber. Existe uma verdade brutal que poucos estão prontos para aceitar. A população unida é o maior medo dos poderosos. E é exatamente por isso que os políticos, de diferentes lados, partidos e ideologias, se esforçam tanto para dividir você. Eles não querem apenas que você discorde do outro, eles querem que você o odeie, que o veja como ameaça, que acredite que ele é o motivo da sua dor. Assim, enquanto vocês brigam entre si, quem realmente manda continua intocável, observando tudo de cima, com um sorriso discreto e cínico. O medo é o ingrediente secreto dessa divisão. Ele transforma simples discordâncias em batalhas ideológicas. Ele faz com que famílias se desfaçam por conta de votos, que amizades de anos terminem por causa de opiniões políticas, que vizinhos passem a se evitar. O medo distorce a realidade, torna o outro perigoso, até mesmo desumano. E quando o outro vira inimigo, qualquer diálogo morre, e o silêncio entre cidadãos comuns se torna o terreno fértil para o domínio absoluto da classe política. A estratégia é milenar: dividir para conquistar. Mas agora ela ganhou roupas novas: hashtags, influencers, jornalistas pagos, especialistas de ocasião. A máquina de medo se atualizou. Ela entende de narrativa, de microtendências, de linguagem afetiva. Ela sabe como usar o algoritmo para alimentar apenas o que você já acredita. E sabe exatamente como manipular seus gatilhos emocionais para gerar repulsa pelo lado oposto. Não existe mais debate. Existe teatro. Uma peça cuidadosamente ensaiada, onde todos saem perdendo, menos quem escreveu o roteiro. Enquanto você se engaja em discussões acaloradas nas redes sociais, alguém lá em cima agradece. Por quê? A sua energia foi gasta com palavras, não com ações. Porque enquanto você acusa seu irmão de pensar diferente, esquece que ambos estão sendo explorados pela mesma estrutura. A política virou um ringue, mas os lutadores são civis. Os verdadeiros manipuladores estão sentados nas arquibancadas, aplaudindo a ignorância coletiva como quem assiste a um espetáculo trágico. E a ironia final é que essa guerra entre o povo sempre acaba em rendição. Você se sente impotente, cansado, desmotivado. Passa a acreditar que nada muda, que todos são iguais, que é melhor se calar. E nesse silêncio, os políticos prosperam, porque eles sabem que um povo com medo e dividido é um povo controlável. E controlado não exige nada, apenas sobrevive, achando que está lutando. Existe um truque antigo, refinado por imperadores, ditadores e agora por democracias modernas disfarçadas. Crie o problema, observe a reação e então ofereça a solução que você já tinha pronta, mas que só funcionaria se todos estivessem com medo o suficiente para aceitar. Esse é o ciclo da manipulação. Um teatro de marionetes onde o público não percebe que está sendo conduzido desde a primeira cena. Funciona assim: o sistema gera um colapso financeiro, uma crise de segurança, uma onda de desinformação. O povo reage, indignado, assustado, desesperado. É nesse momento de caos emocional que os políticos se apresentam como os salvadores. Eles surgem com leis mais rígidas,
programas de proteção, intervenções drásticas. Mas há um detalhe: essas soluções normalmente envolvem abrir mão de alguma liberdade. E o povo, fragilizado, entrega. Esse mecanismo é sutil. A mesma mão que acende o incêndio se apresenta com o extintor. E quem está no meio das chamas raramente tem tempo de perceber quem foi o incendiário. O resultado é previsível. A população se sente grata, aliviada, até mesmo protegida, sem perceber que o preço foi caro. Mais controle, menos autonomia, mais vigilância, menos privacidade. E assim a liberdade morre. Não com um tiro, mas com um aplauso. O medo é o motor que alimenta essa engrenagem. Sem ele, o povo questiona. Sem ele, o povo exige explicações. Sem ele, o povo pensa. Mas com ele, o povo se ajoelha. E quanto mais ciclos desse tipo acontecem, mais as pessoas se acostumam com a servidão. Ela passa a parecer normal, até justa. Afinal, é para o nosso bem. Mas a história mostra: nenhum regime começa autoritário. Ele apenas vai parecendo razoável, até que seja tarde demais. A mídia tem papel essencial nessa engrenagem. Ela amplifica o problema, molda a reação e legitima a solução. Nunca questiona profundamente, apenas reproduz. E enquanto isso, a opinião pública é guiada como gado por manchetes estrategicamente posicionadas. O povo acredita estar informado, mas está apenas atualizado no que o sistema quer que ele saiba. Informação virou ilusão, e ilusão virou política. Romper esse ciclo exige algo raro: lucidez em meio ao pânico, capacidade de olhar além da reação emocional e perguntar: quem se beneficia com meu medo? E quando essa pergunta é feita honestamente, muita coisa começa a se desmoronar. Porque o verdadeiro controle não está nas leis, está nas emoções que antecedem as leis. E enquanto você não aprender a controlar seu medo, alguém vai controlar você por meio dele. Vivemos sob a bandeira da liberdade. Somos ensinados desde cedo que podemos escolher. Escolher nosso estilo de vida, nosso trabalho, nosso representante político. Mas há algo profundamente perverso escondido nessa narrativa. A maioria das escolhas que você acha que faz já foram feitas por você. E o palco onde essa peça se desenrola se chama sistema. Um sistema que oferece alternativas apenas dentro de uma caixa cuidadosamente controlada. Você pode escolher qualquer cor, contanto que seja uma das que eles te deram. Na política, a encenação é ainda mais clara. 2 ou 3 figuras antagônicas se enfrentam publicamente, mas nos bastidores estão amarradas aos mesmos interesses: bancos, corporações, lobby estrangeiro. Os discursos são distintos, mas os resultados seguem a mesma lógica: manter o povo sob controle emocional, econômico e moral. O que se vende como pluralidade democrática é, muitas vezes, uma dança de máscaras, trocando de rosto, mas não de agenda. Essa ilusão da escolha é o que impede a revolta. Se você acredita que tem voz, não vai gritar. Se acredita que está decidindo, não vai lutar. O truque é simples: dê ao povo a sensação de liberdade, e ele se acorrentará sozinho. E quando percebe que suas escolhas não mudam nada, é tarde demais. O sistema já venceu. E sua frustração vira apatia, cinismo, conformismo. Você se cala não porque perdeu, mas porque cansou de tentar. Isso também se aplica ao consumo, à cultura, à informação. O que você lê, assiste e pensa foi moldado para caber dentro da zona de controle. Mesmo a rebeldia é controlada. Camisetas com frases de resistência vendidas por grandes conglomerados. Documentários revolucionários, financiados por plataformas que lucram com o caos. A verdade é que até a crítica virou produto, e enquanto você consome indignação empacotada, continua preso ao ciclo. O mais inquietante é perceber que essa estrutura de controle não precisa mais de censura explícita. Hoje, ela se alimenta da própria distração do povo, da pressa,
da superficialidade, do excesso de vozes vazias que sufocam os poucos que ainda pensam. A liberdade virou um espetáculo. E como em todo espetáculo, o público não percebe que está sendo entretido para não perceber o que realmente importa. O preço da liberdade não é mais a vigilância, é a ilusão. A forma mais eficiente de dominar um povo não é por correntes, mas por crenças. Um corpo acorrentado ainda pode sonhar com liberdade, mas uma mente condicionada acredita que a prisão é normal, ou pior, necessária. A verdadeira prisão não está em grades visíveis. Ela está naquilo que você nunca ousou questionar, naquilo que você aceita como óbvio, natural, do bem. O sistema não precisa te calar. Ele só precisa fazer você repetir o que te foi ensinado como se fosse verdade absoluta. E o mais perigoso é que esse condicionamento não vem apenas da política. Ele vem da escola, da mídia, da família, da cultura popular. Tudo ao seu redor foi projetado para te ensinar a obedecer sem perceber que está obedecendo. Desde a infância, você é treinado a pedir permissão, a seguir regras que nunca entendeu, a buscar a aprovação de figuras de autoridade. Essa programação se instala lentamente até o ponto em que você passa a censurar a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Você já parou para pensar por que tantos homens inteligentes, críticos, acordam tarde demais? Porque estavam presos dentro de um modelo de pensamento herdado. Foram ensinados que questionar demais era rebeldia, que sentir raiva era fraqueza, que desconfiar era paranoia. Mas e se a verdade for justamente o oposto? E se essa raiva for o início da lucidez? E se essa desconfiança for o instinto de liberdade tentando acordar? O controle mental moderno é sofisticado. Ele não precisa impor, ele convence. Convence você a rir daquilo que deveria temer, a admirar aquilo que deveria desprezar, a amar sua prisão como se fosse proteção. Não à toa, os que mais se libertam são vistos como perigosos, porque alguém que pensa por conta própria ameaça todo o castelo de cartas. Por isso, homens lúcidos são isolados, silenciados, ridicularizados, não por estarem errados, mas por serem livres demais. A chave da sua cela nunca esteve com os políticos, nem com os professores, nem com os pais. Sempre esteve dentro da sua mente, mas você precisa aprender a vê-la. Isso dói. Porque libertar-se exige desaprender, exige desconstruir sua própria identidade. É um processo solitário, incômodo, às vezes devastador, mas é o único caminho, porque quem não liberta a própria mente permanece escravo, mesmo que viva em um país livre. Em um mundo onde todos gritam, o silêncio virou um gesto subversivo. E não estamos falando do silêncio do conformismo, mas do silêncio que vem da consciência. Aquele que escolhe não reagir como a massa, não correr atrás da próxima polêmica, não dançar conforme a música. Esse é o silêncio que incomoda, porque ele carrega algo que os poderosos temem: autocontrole. O homem que aprendeu a silenciar por dentro, a não se dobrar diante de discursos prontos, a observar antes de agir, é um homem que não pode mais ser manipulado com facilidade. O sistema atual é alimentado pelo excesso de fala, de opinião, de indignação instantânea. Mas nada disso é verdadeiro. É espuma, superfície. E é exatamente nesse excesso que o controle opera. Enquanto todos gritam, ninguém escuta. Enquanto todos reagem, ninguém reflete. O silêncio consciente, portanto, é um antídoto. É uma pausa que te permite sair do jogo, ver o tabuleiro, entender quem está movendo as peças. Ele devolve a você o poder mais valioso de todos, o discernimento. Os homens mais perigosos para o sistema não são os que quebram tudo. São os que param de correr atrás de aprovação. Os que desaparecem da vitrine social e voltam para si mesmos. Os que começam a escolher suas batalhas com sabedoria. Eles não precisam gritar para serem ouvidos, porque sua simples presença carrega uma força silenciosa,
a força de quem não precisa provar nada para ninguém. E esse tipo de presença é insuportável para um sistema que vive da sua validação. Esse silêncio também é um retorno à essência. É quando o homem para de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. Ele já não precisa seguir ídolos, gurus ou políticos messiânicos, porque já entendeu que a resposta não está nos discursos inflamados, mas na disciplina interior, no olhar atento, no pensamento limpo. E por isso, enquanto o mundo gira em gritos histéricos, ele permanece de pé em silêncio, observando tudo e esperando o momento certo de agir. Porque o verdadeiro rebelde não é o que berra no meio da multidão. É o que cala, observa, estuda, prepara. É o que age com precisão quando todos os outros estão distraídos. É o que se levanta sem fazer barulho, mas com um impacto que abala estruturas. Esse é o homem que o sistema teme, e esse é o homem que você pode se tornar, se tiver coragem de abandonar o barulho e abraçar o silêncio como seu escudo mais poderoso. A essa altura, talvez a pergunta não seja mais: será que estou sendo manipulado? Mas sim, o quanto da minha vida já não foi decidida por alguém que eu nunca vi? A realidade é dura. E você cresceu num mundo onde a liberdade é vendida como um produto, mas o controle está embutido em cada escolha que você acha estar fazendo por conta própria, desde o que você consome até o que você acredita. Desde quem você admira até quem você odeia. Quase tudo pode ter sido implantado, cuidadosamente, silenciosamente e de forma que pareça natural. Mas não precisa ser assim para sempre. Existe uma saída, e ela não depende de revoluções externas, mas de uma revolução interna. Você precisa reaprender a observar, a questionar, a cultivar o silêncio, a resistir à reação automática e escolher a resposta consciente. Você precisa entender que seu maior poder é a sua atenção e que tudo à sua volta está lutando por ela. Proteja-a como quem protege a própria alma, porque é através dela que você começa a retomar o controle da sua própria existência. Os políticos precisam que você esteja com medo. A mídia precisa que você esteja distraído. As redes precisam que você esteja viciado. Mas e se, em vez disso, você decidir ficar atento, calado, imperturbável? E se você for o homem que não se abala pelo caos, porque já o enxergou por dentro? Esse homem não é facilmente manipulado. Ele não segue manada. Ele não se curva ao barulho do mundo. Ele pensa, ele escolhe. E mais importante, ele age com consciência. A maioria vai continuar dormindo e zombar de quem tentar acordá-los. Mas alguns, poucos, vão abrir os olhos e vão enxergar o que sempre esteve ali, um jogo de controle psicológico mascarado de civilidade. Para esses poucos, a vida nunca mais será a mesma, porque uma vez que você vê, não pode mais deixar de ver. E é nesse momento que o controle enfraquece, porque ele só funciona enquanto você não percebe que está sendo controlado. A pergunta final é simples, mas brutal. Você está no controle ou está apenas seguindo o roteiro que escreveram para você?